Bom, gente, hoje então é o nosso bolo Tricity Cake, tá? É um bolo muito legal, com uma técnica muito fácil e que dá um resultado muito bacana. Vocês podem fazer esse bolo em diversas cores também, tá? Eu vou utilizar o chocolate meio amargo fracionado, mas vocês podem utilizar chocolate ao leite fracionado, chocolate branco fracionado e também tá alterando a cor do branco, né? Fazendo ele virar azul, rosa, vermelho. Somente colocando o corante específico para chocolate, tá? Aí vocês podem dar um acabamento na cor que vocês quiserem. Eu vou utilizar o chocolate meio amargo hoje, tá? Então eu vou começar passando a colinha aqui na nossa embalagem, bem pouquinho, só para colar a nossa massinha. Vou regar ela antes. Vamos regar. Lembrem que é só regar, não precisa molhar. Ó, passa. Pronto. Aqui a gente tá utilizando a nossa massa black, maravilhosa. Centraliza e cola. Aqui eu vou estar utilizando uma camada só de recheio, tá? Mas vocês podem utilizar 2 ou 3, tá? Eu fiz só 2 discos. Já estou aqui com o nosso recheio, nosso brigadeiro branco, tá? Cortei a pontinha do saco. Não precisa colocar até a beiradinha, tá? Vamos lá. Vai apertando e vai girando a bailarina. Vai apertando. Agora vamos colocar no meio. Vai colocando, preenche as falhas. Esse bolo, a parte de cobertura dele, eu vou utilizar um chantilly. É só uma camadinha bem fina de chantilly, tá? É só para cobrir mesmo o nosso bolo. Vamos regar a nossa outra massinha. Rega. E vamos colocar ela ao contrário. Centraliza, pode apertar. Ó, assim quando a gente aperta para colar o bolo no recheio, ele não vai ter perigo de sair para fora, porque a gente colocou até o limite correto. Se começar a sair, você pode tirar um pouquinho com a espátula, que nem aqui vocês podem notar que tá saindo um pouquinho. Então eu venho com a minha espátula bem pequenininha e tiro esse excesso. Embora esse bolo não tenha nenhum perigo, porque ele vai vir com uma placa de chocolate por fora, então não corre o risco de vazar nenhum recheio, tá? Então vocês podem caprichar nas camadas de recheio deste bolo. Coloquei. Vamos tirar aqui os farelinhos de bolo que ficam. Centralizei, tá retinho. Agora eu vou vir com uma camada leve de chantilly, tá? Já tô aqui com o meu chantilly. Vou utilizar essa espátula e vou colocando. Começo colocando em cima. Vou girando a minha bailarina. Depois eu venho para a lateral. Lembrem que é só uma sujeirinha, tá? Principalmente na lateral, que é onde a gente vai fechar o bolo com o chocolate. Então é só uma sujeirinha mesmo no bolo de chantilly que a gente vai fazer. Não precisem se preocupar com a estética do bolo agora, que a intenção é apenas cobrir o nosso bolo. A gente só quer cobrir ele, tá?
Agora a gente vai tirando a parte de cima. Até ele ficar retinho. Não se preocupem com a estética do bolo agora, a gente só tá cobrindo este bolo, tá? A estética é depois. Uma coisa importante que eu quero falar para vocês é que eu indico que vocês utilizem o chocolate fracionado para fazer este bolo, tá? Por que o chocolate fracionado? Porque ele não necessita temperagem. Se vocês forem utilizar o chocolate nobre para fazer esse trabalho, vocês vão levar muito mais tempo e vocês antes vão precisar fazer a temperagem desse chocolate, tá? Então, para facilitar a vida de vocês, ficar um trabalho mais fácil, eu indico o chocolate fracionado, tá? Tem vários chocolates fracionados de boa qualidade, pesquisem e procurem aquele que vocês achem o melhor para estar utilizando para fazer essa técnica de bolo, tá? Então, já alisei o meu bolinho aqui, é só um detalhe. Eu estou aqui com a minha placa de textura, vamos deixar o nosso bolinho aqui no lado. Ó, eu escolhi a placa de textura com os coraçõezinhos, tá? Ela é da BWB, vocês vão encontrar diversos modelos, tá? De placa, tem lisinha, tem com risquinho, tem com triângulozinho, tá? Esse daqui é o de coração. Ela vem exatamente do tamanho desta embalagem, tá? Mas eu cortei ela para ficar do tamanho do diâmetro da minha forma, tá? Então aqui de altura, ó. Eu quero que ele fique mais baixinho, não quero que fique tão alto. Então eu vou cortar aqui de fora a fora mais uma tirinha dele para ele ficar mais baixinho. Tô com a minha tesoura aqui e vou cortar mais um pedacinho dele. Para ficar no diâmetro ideal, porque a gente vai fazer uma decoração em cima com brigadeiros, morangos. Então eu não quero que fique muito fundo. É bem fácil de cortar, com qualquer tesoura você vai conseguir cortar. Agora vamos ver se já ficou. Aqui já tá um tamanho perfeito, tá? Aqui a gente não vai utilizar mais. Como eu falei pra vocês, aqui eu tô com o meu chocolate fracionado, tá? Meio amargo eu tô utilizando. Eu vou colocar no micro-ondas para derreter de 30 em 30 segundos, tá? Para não queimar o nosso chocolate. Aí depois a gente vai colocar na nossa placa de textura, tá bom? Vou colocar no micro-ondas 30 segundos, depois vou colocando. Eu acredito que em 2 minutos, né? No total de 2 minutos ele derreta por completo. Então vou colocar. Na primeira vez que a gente coloca os 30 segundos, ele nem se mexe, ele fica bem durinho como se a gente não tivesse colocado. Então só dá uma mexidinha e coloca mais 30 segundos. Ó, aqui ele já tá bem molinho. Vamos misturar. Chocolate fracionado tem diversas marcas, mas eu vou indicar para vocês uma marca que eu gosto muito, que é a Sicão e a Puratos também, tá? Então eu super indico, são chocolates que ficam bem brilhantes, bem sedosos e vocês vão ter um resultado bonito, tanto, né, na estética quanto no sabor, tá? Então, vamos ver se ele se derrete por completo agora. Ainda tem uns gruminhos. Não pode ter gruminho, porque ele vai para a placa de textura lisinho. É para ficar bem o desenho, tem que estar completamente derretido esse chocolate. Mas como tá bem quente aqui, só mexendo assim, às vezes ele já se derrete por completo. Os últimos gruminhos que faltam. Bom, pessoal, com o nosso chocolate derretido, agora a gente coloca o nosso bolinho de lado. E vamos colocar aqui em cima, no caso eu vou colocar aqui em cima da minha pedra de mármore, a nossa placa de textura, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai derramar o chocolate em cima da nossa placa, tá? Ó, vai colocando
E depois a gente vai espalhar. Aqui eu utilizei a forma 15 por 5 de diâmetro, né? 15 centímetros de diâmetro. E utilizei na base de 200 gramas de chocolate para fazer esse trabalhado. Aí você vai alisando depois que coloca, até cobrir toda a placa, tá? Não deixa muito grosso nem muito fininho. Aí vamos colocando, espalhando o chocolate devagarinho, até ele cobrir toda a placa. Pode ser com uma colher, pode ser com uma espátula. Tentem fazer bem direitinho o desenho da placa. Esse é um bolo que fica muito bonito. Os clientes de vocês com certeza vão gostar. Vai colocando. Cuidado para não ficar muito grosso, depois você vai espalhando e tentando deixar lisinho em cima. O resultado fica mais bonito depois, vai ficar uma placa bem certinha. Porque a espessura do bolo a gente já mediu, né? Então vai espalhando onde você acha que tem chocolate demais, vai colocando onde você acha que tem chocolate de menos. Para você tirar ele daqui depois e colocar no bolo, quando ele não tiver, você vai fazer um teste, você vai colocar o dedo. E quando não estiver mais colando no seu dedo, grudando, sujando o seu dedo, é porque ele já está numa temperatura boa para você colocar ele no bolo. Dá um trabalhinho, pode dar uma sujeirinha, mas é assim mesmo. Agora a gente espera, né? Ele ainda está bem molinho, tem que esperar um pouquinho. Daqui a pouco ele já começa a se soltar. Para fazer o teste, você vai colocando o dedo. Se seu dedo sair muito sujo ainda é porque ainda não tá bom. Ó, ainda tá puxando, ó. Ainda não dá. Tem que esperar mais um pouquinho. Ó, pessoal, não tá mais grudando no meu dedo, então eu já posso recolher a placa e vamos colocar no nosso bolo. Ela vai abraçar o nosso bolo. Essa parte eu disse pra vocês que dá uma sujeirinha. Ó. Deu bem certinho. Ela abraça o nosso bolo, tá? Pra ficar bem coladinho e não vazar, eu vou colocar uma fitinha durex aqui atrás só pra segurar e vou levar ele na geladeira. Vai ficar na geladeira uns 5 minutinhos, tá? Porque como o nosso chocolate é fracionado, né, não tem perigo. Aperta bem. Depois que ele já tá aqui no bolo, a gente consegue fazer os ajustes. Vou limpar aqui a nossa embalagem antes, porque depois o chocolate seca e fica bem difícil de limpar. Deu. Agora a gente vai levar ele para a geladeira. Vamos colocar na geladeira. Cinco minutinhos. Bom, vamos retirar o nosso bolo agora da geladeira. Ele ficou aquele tempinho na geladeira. Ó, vamos retirar o durex que a gente colocou, a fitinha, só pra firmar o nosso bolinho. E agora tem que ser bem devagarinho pra puxar a placa, tá? Ó, ela vem vindo sozinha. Mas tem que ser com cuidado, tá? E assim a gente vai tirando. Puxar o outro lado, que aquele ali deu uma grudadinha. E embaixo, se ficar algum a mais, a gente vai trabalhar com o bico. Ó, a placa sai sujinha. Mas o resultado do nosso bolo fica lindo, ó. Essa aqui é a parte de trás do nosso bolo. A gente pode trabalhar com o bico aqui, fazer um detalhe para fazer um acabamento. Ou deixar ele mais fechadinho ainda quando a gente colocar a placa de textura. Fazer ele mais juntinho ainda.
tá? Vamos limpar aqui, onde vão caindo os chocolatinhos. Mas ele fica lindo. Agora é o acabamento que vai dar um toque final no nosso bolo. E você pode escolher diversos acabamentos para esse tipo de bolo, tá? Eu escolhi os morangos, tá? Eu escolhi uns morangos bem grandes, bem bonitos. E também vou colocar brigadeiros, tá? Lá nas nossas apostilas tem a receita do nosso brigadeiro, tá? Então, vou deixar aqui meu paninho e vou começar a colocar em cima. Aqui não tem uma ordem certa, você pode colocar os morangos nas laterais e os brigadeiros todos no meio, ou colocando um morango e um brigadeiro, tá? Então eu vou começar colocando os morangos primeiro, tá? Vou colocar, deixei eles com cabinho, vou deixar o cabinho aparecendo e vou começar a colocar eles assim. Puxar eles mais pra cima um pouquinho. E no meio eu vou colocar os brigadeiros, tá? Depois eu vou fazer ainda um trabalho com o bico para dar um toque final no nosso bolo. Ó. Vou colocar aqui no meio. Bastante brigadeiro. Coloca bastante mesmo, como se fosse um morro de brigadeiro. Assim, bem alto de brigadeiros. Deixa eu ver onde está a parte de trás do nosso bolo. Aqui. Aqui fica a frente. Então, vou ajeitar bem os brigadeiros. Ó. Como fica bonito. Aqui vocês podem fazer diversas decorações. Os morangos cortados e picados para cima. Eu vou fazer um trabalho com bico aqui na parte de baixo da nossa placa de chocolate, tá? Porque fica aparecendo esses detalhezinhos, fica aparecendo um pouquinho do nosso chantilly embaixo. Então, esse acabamento tapa todas as imperfeições. E aqui em cima também vou trabalhar com o bico, tá? O bico que eu tô utilizando é o 4B da Mago, mas vocês podem utilizar qualquer outro bico de confeitar, tá? Tem o M da Wilton, que é o bico mais conhecido na confeitaria, um bico com mais facilidade para vocês encontrarem, tá? Nas casas de confeitaria. Mas tem outros também, vocês podem, ou até nem precisa, pode fazer, colocar brigadeiro aqui na parte de baixo todinho do nosso bolo também, caso você ainda não tenha seu bico de confeitar. Então eu vou fazer um trabalhadinho, vai ser como se fosse uma ondinha puxada para baixo, tá? Eu vou apertar o meu brigadeiro e vou puxar ele para baixo, ó. Fica só um detalhezinho para baixo, tá? E eu faço a continuação, eu aperto a pontinha bem em cima do final da minha ondinha e faço outra por cima dela, ó. E assim vai ficar uma ondinha em cima da outra ondinha, tá? E assim eu vou fazendo em toda a parte de baixo do nosso bolo. Ó, a parte de baixo eu terminei. Agora eu vou fazer umas pitanguinhas aqui na parte de cima, tá? Eu tenho que apertar mais, senão não vai aparecer. Vou ter que apertar bastante. Ó, como se fosse a parte de cima de um mini cupcake, tá? Ó, vou apertando e puxo. Ó. Fica bem bonito. Ó. E vou fazendo em todos os espacinhos que eu encontrar entre o morango e a placa. Quer bem dizer, praticamente uma pitanguinha entre cada morango. Ó, vai ficando uma pitanguinha entre cada morango. Vou colocar aqui dentro também para ele ficar bem chocolatudo. Entre os brigadeiros. E todos os espacinhos que eu encontrar, eu vou colocando um pouquinho de brigadeiro.
bem chocolatudo o nosso bolo. E está pronto o nosso bolo Dressed Cake. Olha que lindo que ficou. Os morangos meio que desapareceram na decoração, mas a intenção é justo deixar os cabinhos apenas de fora, porque é para parecer que ele tá amontoado de brigadeiro, de morango, dos docinhos, tá? Ó, o detalhe embaixo. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Lembrem-se de deixar as dúvidas todas na nossa área de membros para a gente estar respondendo vocês, tá bom? E é isso, essa é a nossa videoaula do nosso Dressed Cake. Um beijo para vocês e até a nossa próxima videoaula.